E aí galera, beleza? Eu sou o Jaguar, professor de Biologia do cursinho CPV, e aqui estamos com mais um Interdebate para vocês. Na minha esquerda temos o professor Neto e na minha direita temos a professora Gabi, e eles vão conversar com vocês daqui a pouco e se apresentar, só que depois da vinheta. Solta! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. A Gabi e o Neto vão se apresentar agora. Gabi, Neto. Oi, gente, eu sou a Gabriela, sou professora de História da Arte no cursinho e eu faço a graduação de História. E o tema que eu vou discutir aqui com vocês hoje, eu me aprofundei, eu pude ver mais ou menos na prática, por conta do trabalho que eu realizei na penitenciária através do cursinho no ano passado. Então, hoje, através das experiências que eu tive lá dentro, eu pretendo dar uma visão, junto com o que eu estudo no curso, sobre a temática. Oi pessoal, eu sou o Neto, sou instrutor de Química no cursinho. Eu curso graduação de Medicina na UEL e venho falar com vocês um pouquinho sobre a saúde no sistema penitenciário. Assim como a Gabi, eu tive a oportunidade de conhecer a ANAPEL aqui em Londrina, então achei bem legal participar desse debate com vocês. Então é isso. Galera, então o tema desse interdebate é necropolítica e saúde no sistema prisional brasileiro. E eu queria começar com você, Gabi, te perguntando: o que é necropolítica? Bom, Jaguar, necropolítica, ele é um termo atual, na verdade, é um termo bem atual, que foi cunhado por um filósofo camaronês, chamado Attili Bembe, que ele, através dos estudos que ele realizou a partir do continente onde ele reside, que é um continente africano, ele analisou como que a morte é utilizada como um mecanismo do governo. Então, antes disso, através tem vários filósofos, o Foucault e vários outros, que colocou a nossa política como uma política voltada à vida dos cidadãos, correto? Dos cidadãos como uma população que vive em conjunto. E aí esse filósofo, o Attili, ele percebeu que não é só a vida que interessa para o Estado, não é só a vida que o Estado quer governar, mas também a morte. E então a necropolítica é basicamente isso. Se a gente for ver de maneira geral, é um mecanismo do Estado para a gente regular a morte das pessoas e o que a morte traz para o Estado. Entendi. Muito obrigado, Gabi. E Neto, eu gostaria de saber quais são as principais doenças, né? Porque existem muitas doenças dentro dos presídios, mas quais são as principais doenças que acometem os apenados dentro dos presídios brasileiros? Então, Jaguar, as doenças infecciosas, principalmente infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis, a doença respiratória como a tuberculose e hepatites como a hepatite C e HIV são as doenças aí que mais acometem as pessoas privadas de liberdade. Essas doenças elas podem ser transmitidas por via sexual, mas dentro do cárcere a gente sabe que existe o uso de drogas também, de drogas ilícitas, e muitas vezes essas doenças são transmitidas por compartilhamento de agulha, né, por ter uma insalubridade muito grande dentro da cadeia, a questão da superlotação que vai ser comentada aqui também. Então, tudo isso favorece principalmente, então, essas doenças de transmissão sexual ou por drogas e também as respiratórias, principalmente a tuberculose, são as principais doenças que acometem essas pessoas. Entendi. Muito obrigado, Neto. Gabi, eu gostaria de saber do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele ganha algo com a necropolítica? Bom, para a gente pensar em necropolítica, a gente precisa pensar na maneira como que o Estado põe essa gestão necropolítica, né? Como que acontece essa gestão. É importante a gente ter em mente também que essa gestão, a necropolítica, ela age de maneira direta, quando o Estado ele diretamente mata o indivíduo, mas também de maneira indireta, quando ele
ele nega e negligencia os indivíduos de ter acesso a condições básicas. Então, igual o Neto falou da questão da penitenciária, que as pessoas elas são mais vulneráveis porque elas estão suscetíveis a pegar doenças infecciosas e a transmissão ela é mais poderosa dentro do ambiente penitenciário. Quando o Estado nega essas pessoas da penitenciária esse acesso a essas condições básicas, é uma maneira, uma forma de gestão necropolítica. Então, a necropolítica, primeiro é importante a gente ter em mente que ela acontece de maneira direta, com um exemplo que a gente vê mais evidente, assim, principalmente na semana passada e até nessa semana tudo que está acontecendo, que é a violência policial. E aí a gente tem a violência indireta que é causada por essa negligência. E o que o Estado ganha com isso? Bom, a partir do momento que você aplica essa gestão de necropolítica, você, na hora, coloca um inimigo, certo? Porque a pessoa que é afetada pela necropolítica seria um inimigo do Estado. E quando ele aplica essas violências diretas e indiretas a esse inimigo, pelo fato de ser um inimigo, isso tudo se legitima. Então não tem problema a polícia ser violenta numa periferia, porque é como se fosse um inimigo. Na questão da penitenciária isso é mais forte ainda. Não tem problema a gente negar a saúde dessas pessoas, não tem problema a gente ser violento, não tem problema a gente causar rebeliões, porque é como se fosse um inimigo. E uma outra coisa também que ele poderia ganhar é o fato de que quando a gente negligencia as populações mais vulneráveis, as vítimas da necropolítica, quando a gente negligencia isso, a gente repassa menos recursos, e esses recursos ficam para o Estado, e o Estado pode fazer o que ele quiser com eles. A gente está cansado de ver esse tipo de coisa. Então, eu tenho desvio de verba, tem corrupção, e tem uma série de fatores que também estão envolvidos na necropolítica. Caramba, Gabi, muito obrigado, viu? Importantes essas colocações. Neto, saúde. Existiria, como que funciona o plano de saúde dentro das penitenciárias? Existe algum plano? Como é que é, Neto? Então, Jaguar, a lei de execução penal, né, dentro do Código Penal brasileiro, começou a falar de proteção e saúde das pessoas presas, né, das pessoas privadas de liberdade no ano de 1984. Mas isso só se intensificou e se montou um plano nacional de saúde no sistema penitenciário, que é o PNSSP, começou a ser implantado em 2003, numa era totalmente nova em termos políticos no nosso país, com implementação aí de direitos sociais, porque o Código Penal mesmo diz que, mesmo que a pessoa esteja presa, ela tem os direitos sociais dela preservados, ou seja, a saúde é um direito social, certo? Então, essa pessoa ela não perde esse direito por ela estar dentro do sistema prisional. Então, em 2003, 2004 e 2014 são anos aí marcantes no ganho de direitos sociais de fato para as populações privadas de liberdade. Então, esse é o plano aí que mais trouxe amplitude na atenção à saúde dessas pessoas dentro do sistema prisional. Obrigado, Neto. Muito obrigado. Gabi, eu gostaria que você explicasse para nós, por favor, o que seria a superlotação, que a gente sempre ouve falar de superlotação, e como que ela se caracteriza. Tá, vamos lá então. Bom, por que superlotação? Então, por quê? Por que a gente fala que o sistema prisional brasileiro está superlotado? Por que a gente tem um superencarceramento? E a gente consegue ver isso de forma muito clara através dos dados. O Brasil, hoje em dia, é o terceiro país que tem a maior população carcerária. A gente tem unidades prisionais que elas comportam o dobro da população que ela poderia comportar. A gente tem 831 mil presos para 423 mil vagas. Então, percebam que é quase o dobro, a gente tem mais que o dobro até de presos para a quantidade de vagas que a gente comporta no Brasil. Então, a gente tem uma população carcerária muito grande devido a uma política que o Estado brasileiro tem e que o sistema carcerário tem, que é o sistema de superencarceramento. O que é esse sistema de superencarceramento? É a gente encarcerar as pessoas, encarcerar sem analisar as particularidades do crime que envolve essa pessoa, porque hoje em dia
a gente tem 40% dessas pessoas que estão encarceradas, desses 831 mil pessoas encarceradas, 40% dessas pessoas são presos provisórios. E o fato da penitenciária estar superlotada se caracteriza e reflete em outros âmbitos da penitenciária em si, né? A gente tem a violência, que óbvio que aumenta dentro da penitenciária, e a gente tem gente que cometeu pequenos delitos aqui fora, por tráfico, por pequeno porte, e que entra dentro da penitenciária e se afilia a alguma facção. E isso a gente não resolve o crime desse jeito, a gente só coloca a pessoa mais profundamente ainda desse mundo. Então a gente tem a violência, a gente tem a afiliação, a facções, e a gente tem os reflexos no sistema de saúde, né, dentro da penitenciária. Então é algo que a gente deve pensar e que é um reflexo dessa superlotação e dessa política de superencarceramento que não reflete, que não resolve, e a gente sabe disso, que não resolve a questão da violência. Nossa, interessante você trazer essa visão pra gente de uma pessoa que esteve lá dentro. Neto, se tratando de sistema prisional brasileiro no âmbito da saúde, né, falando necessariamente do Sistema Único de Saúde, do SUS, qual seria a importância do SUS e até mesmo o objetivo, né, que o Sistema Único de Saúde apresenta dentro dos presídios? O SUS ele é importante em todo o território brasileiro, né? Inclusive dentro de uma penitenciária. E o objetivo do SUS é cumprir as diretrizes e os princípios que regem o Sistema Único de Saúde do nosso país, que, diga-se de passagem, é um sistema que, apesar das precariedades que em alguns momentos são enfrentadas, é um sistema que funciona sim para quem está lá dentro e para as pessoas que nesse momento precisam. Diante do que vivemos agora, a gente vê que é um sistema que, sim, ele ajuda e ele salva muitas vidas, inclusive as pessoas que vivem dentro de penitenciário. O SUS ele tem princípios, como eu havia dito, que foram incorporados aí durante os anos, principalmente em 2003, quando o princípio da universalidade do SUS e da equidade foram, de fato, trabalhados dentro do sistema penitenciário, né? Então, você tratar todos de forma universal, inclusive essas pessoas. Tentar tratar todos de maneira que seja igualitária também é importante, apesar de ainda ter muito a se fazer, o SUS ele se faz presente. E isso é o que? É a integralidade do SUS. Né? A pessoa ela ser atendida de forma integral. Ela ter direito de fazer qualquer exame, independente se ela está privada de liberdade ou não. Né? Então, o SUS ele se faz presente na vida do brasileiro, sim, e também se faz presente nas penitenciárias. É preciso melhorar? É preciso melhorar, sempre. Sim, muito obrigado, Neto. Muito obrigado pelas suas colocações. Gabi, a gente, e Neto também, né, e todos que estão nos ouvindo, infelizmente a gente tem um preconceito, vários preconceitos na sociedade, e um deles é o racismo, né? Que está aí arraigado e que traz marcas super profundas para a nossa sociedade e para várias outras sociedades, né? E eu queria saber, Gabi, se existe alguma relação da necropolítica com o racismo. Bom, Jaguar, para responder a sua pergunta, eu vou citar alguns nomes para ver o que vocês acham, se tem ou não. Marcos Vinícius, Agatha Félix, Jennifer Gomes, Cauê Ribeiro, Cauã Peixoto, Cauã Rosário, João Pedro, João Victor, George Floyd, Evaldo Santos Rosa e Davi Nascimento. Todas essas pessoas são pessoas negras de periferias que foram mortas por policiais e pela violência policial no Brasil. Quer dizer, o George Floyd é o mais recente, ele foi morto nos Estados Unidos, sufocado por um policial durante uma manifestação. E, bom, a necropolítica precisa arrumar uma vítima, né? Ela precisa arrumar uma cara, precisa arrumar um inimigo. E no Brasil, e infelizmente em outros países, o rosto da necropolítica
são as pessoas negras de periferia. 75% das mortes que ocorrem, dos homicídios, das mortes violentas e da morte pela violência policial, são de negros. E isso não é uma coisa que vem de agora. A gente carrega uma herança colonial extremamente preconceituosa, extremamente escravista, e a gente parece não ter melhorado muito desde então. Então, se você perguntar para mim, ou se qualquer um perguntar para mim qual é a relação da necropolítica com o racismo, é simplesmente ver os rostos das pessoas que a necropolítica e que o Estado brasileiro está matando atualmente. Esse é um assunto muito delicado e que tem que ser escancarado para a sociedade, né? Senão cai na normalidade. Isso não é uma normalidade, né? É algo que a gente está presenciando aí a cada vez mais e mais na sociedade e tá errado. E eu queria, né, já que a gente está tocando em assuntos tão delicados, queria perguntar para você, Neto, como que é trabalhado a saúde dentro dos presídios em relação às mulheres e às minorias? Bom, Jaguar, foram em anos mais recentes, a partir de 2004 principalmente, e especificamente no ano de 2014, que foi melhorada aí as políticas de atenção à saúde à mulher e às minorias, e quando a gente fala em minorias, a gente fala no público LGBT em geral e nos negros. Então, ainda a saúde dentro do presídio para essas pessoas e para todas as pessoas por causa de liberdade no geral, são ainda assistenciais. Então, por exemplo, a pessoa pegou uma doença aí que eles vão lá e dão a assistência, né? Mas, assim, com a implantação do PNAMP em 2014, especificamente aí para a mulher, que é a instituição da política nacional, né, de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e as egressas do sistema prisional. Foi melhorada aí, principalmente a atenção de saúde materna e infantil, porque muitas dessas mulheres também ficam gestantes, mesmo estando privadas de liberdade, né? E nesse mesmo ano também trabalhou-se um pouco melhor a atenção de saúde do público LGBT também, que está dentro do sistema prisional. Apesar de ter melhorado a atenção à saúde a essa população, no geral, eu acredito que ainda precisa se trabalhar um pouco mais na prevenção. É difícil, eu sei, porque dentro do sistema penitenciário, a Gabi deixou bem claro aí na fala dela que a superlotação, a insalubridade, a má higienização, provavelmente muitos são sedentários, muitos têm uma má alimentação lá dentro, não tem uma alimentação equilibrada e isso já não favorece, né, muito a saúde do aprisionado aí, do apenado, mas eu acredito que mesmo com dificuldades é possível sim trabalhar a prevenção da saúde dessas pessoas. Obrigado, Neto, muito obrigado. Ultimamente, né, tá tudo diferente e provavelmente vai ficar por um certo tempo aí até aparecer uma vacina, né, que é o método definitivo para se controlar uma pandemia. E é sabido por todos que estão passando por uma pandemia, por uma doença chamada Covid-19. E eu queria começar pela Gabi e depois concluir com o Neto. Eu gostaria que vocês falassem um pouco como que é, né, como que fica o sistema prisional brasileiro, tanto na parte da necropolítica, quanto na parte da saúde perante essa pandemia que estamos vivendo. Bom, quando a gente fala do combate ao coronavírus, a gente já tem que estar ciente das diferentes realidades que a gente tem no nosso estado, né? As diferentes realidades que a gente tem no estado brasileiro. E não só as diferenças que estão amplificadas no sistema prisional, mas também do lado de fora, nas pessoas que não são privadas de liberdade. O combate ao coronavírus não é um combate democrático, e no ambiente prisional isso é uma realidade dessa não democracia no combate, né? Porque já que a gente falou de superlotação, a gente falou de um superencarceramento, não tem como as pessoas se manterem distantes num ambiente daquele, não tem como você não estar aglomerado, porque eles já estão aglomerados. Se você não se cuidar, não tem como não ocorrer um genocídio da população carcerária se o Estado ou se
as próprias instituições relacionadas ao sistema carcerário não protejam e não dê todo o auxílio a essas pessoas encarceradas. A Gabi esclareceu vários pontos aí de dificuldades quanto ao controle de uma infecção por coronavírus dentro do sistema prisional. Desde o início da pandemia, a OMS preconizou um dos pilares aí para prevenir a maior infecção das pessoas, né, por esse vírus foi a questão do isolamento social. E realmente dentro da penitenciária, como já foi falado e discutido em relação à superlotação, fica difícil, né, controlar. O que dá para fazer para não impactar grandemente essas pessoas dentro do sistema prisional é logo e rápido isolar, tirar do cárcere, colocar em leitos até mesmo de hospital isolado, ou dentro do próprio presídio, criar algum ambiente de isolamento para essas pessoas, afastar funcionários com suspeitas aos agentes penitenciários, para tentar controlar um pouco. Então é bem difícil mesmo a situação dentro do presídio. Gabi, Neto, muito obrigado pela presença de vocês. Galera, a gente vai ficando por aqui com mais esse Interdebate que foi maravilhoso. Queria agradecer a presença dos convidados, Gabi e Neto. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, nosso forte abraço. Tchau!